O pecado imperdoável. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Você já ouviu falar em um pecado que nunca será perdoado? Nem nesta era, nem no mundo por vir. Na tradição cristã, existe uma expressão que desperta temor e curiosidade: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que ela é tão grave? O que significaria chegar a esse ponto de ruptura tão profundo com Deus, que já não existe mais perdão? E como se isso conecta com o tema da apostasia, o abandono total da fé? Neste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras para compreender o que é a blasfêmia contra o Espírito, porque ela é imperdoável, e como se relaciona diretamente à ideia de apostasia. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. A gravidade do pecado. Para muitos cristãos, ouvir falar sobre o pecado que não tem perdão produz imediatamente um sentimento de apreensão. Afinal, a Bíblia enfatiza repetidamente a grandeza da misericórdia divina, o amor de Deus que se estende a pecadores e a certeza de que o sacrifício de Cristo abre as portas da reconciliação. Porém, quando encontramos passagens que tratam da blasfêmia contra o Espírito Santo, como em Mateus capítulo 12, versos 31 e 32, Marcos capítulo 3, versos 28 e 29 e Lucas capítulo 12, verso 10, nos deparamos com uma exceção chocante. Ainda que todo pecado e toda blasfêmia possam ser perdoados, há algo que não se perdoa. Mateus capítulo 12, versos 31 e 32 relata Jesus dizendo: "Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir." A primeira questão que surge é: como harmonizar a mensagem de graça e perdão de Deus com a ideia de que possa existir um pecado irreversível? O propósito deste estudo é abordar de forma profunda essa aparente contradição e esclarecer o que Jesus quis dizer ao destacar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para isso, precisamos mergulhar no contexto das palavras de Jesus, analisar o que estava acontecendo quando ele pronunciou essas sentenças e, sobretudo, entender a relação entre essa blasfêmia e o perigo da apostasia. Em Mateus capítulo 12, Jesus havia acabado de realizar uma cura milagrosa. Os fariseus, ao observarem os prodígios de Cristo, reagiram de maneira incrédula e perversa. Atribuíram a Satanás aquilo que era em verdade obra do Espírito de Deus. Jesus, então, denuncia a atitude deles de forma muito dura. Ele mostra que chamar de obra do diabo a ação legítima do Espírito Santo é grave, a ponto de não haver perdão. Para compreender melhor, observe que Jesus não está simplesmente dizendo que falar uma frase rude ou desrespeitosa contra Deus seja imperdoável em si. Ele está denunciando uma postura de coração deliberadamente fechado para a verdade, uma recusa consciente da ação divina. Os fariseus viram os milagres, tinham evidências claras de que Deus estava agindo através de Jesus, mas preferiram acreditar a obra ao inimigo. Esse ato não era apenas um erro teológico, era prova de uma dureza espiritual tão intensa que já não se abria espaço para arrependimento. Em outras palavras, era a escolha deliberada de rejeitar o Espírito de Deus, mesmo vendo-o operar. Há um paralelo forte no episódio registrado em Marcos capítulo 3, versos 22 a 30. Ali os escribas acusam Jesus de estar possuído por Belzebu, o príncipe dos demônios. Marcos enfatiza que a blasfêmia contra o Espírito Santo estava conectada à afirmação de que Jesus agia por espírito imundo. Isso nos ajuda a entender. A blasfêmia contra o Espírito Santo é diretamente associada a uma postura consciente, sistemática e intencional de chamar o que é de Deus de obra demoníaca. A negação deliberada da graça. Para alguns comentaristas bíblicos, a preocupação maior de Jesus não era uma frase isolada que alguém pudesse dizer em um momento de ignorância ou raiva, mas a atitude de coração endurecido, que nega conscientemente aquilo que o Espírito Santo testifica. No Novo Testamento,
O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Quando alguém, ciente dessa verdade, se opõe persistentemente à voz do Espírito, rejeita a própria oferta de salvação. É importante notar o que essas passagens não estão dizendo. Elas não pretendem jogar as pessoas num estado de medo constante, levando-as a pensar: e se eu pronunciei algo sem querer, e agora pequei contra o Espírito Santo? Em vez disso, Jesus ensina que quem se preocupa em ter cometido esse pecado, em geral não o cometeu. Por quê? Porque se ainda há arrependimento, ainda há trabalho do Espírito Santo no coração. Portanto, a blasfêmia contra o Espírito é uma recusa voluntária e consciente da ação de Deus, rotulando o que é divino como diabólico, fechando qualquer possibilidade de arrependimento. É o ponto de não retorno em que a pessoa endurece o coração, a tal grau que, mesmo diante dos milagres mais evidentes, ela se mantém na escuridão, chamando luz de trevas e trevas de luz. A compreensão da blasfêmia contra o Espírito Santo se entrelaça diretamente com o conceito de apostasia, que é o abandono total, deliberado e consciente da fé cristã. A palavra apostasia vem do grego apóstasis, significando partir, afastar-se ou abandonar. Teologicamente descreve o ato de alguém que já professou fé em Cristo, teve conhecimento da verdade e ainda assim decide renegar, negar e se retirar desse caminho. Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6 é um texto que muitas vezes aparece nas discussões sobre apostasia. Ele declara: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los no arrependimento. Para alguns intérpretes, esses versículos não se referem a meros pecados pontuais. Em vez disso, descrevem uma esperança de graça genuína, em que a pessoa verdadeiramente provou a atuação do Espírito, mas escolheu rejeitá-la em definitivo. Esse texto, assim, indica que chegar a um estado de apostasia implica uma recusa tão radical que não há caminho de volta. E por que essa condição é tão assustadora? Porque sugere que o indivíduo tenha chegado ao mesmo nível de endurecimento que os fariseus nos tempos de Jesus. É como se a pessoa dissesse: eu reconheço a obra do Espírito, mas ainda assim a desprezo e a considero algo maligno ou inútil. Nesse estado, a pessoa não quer se arrepender e, em consequência, não encontra mais perdão. Hebreus capítulo 10, versos 26 a 29, também adverte com clareza sobre o risco de insultar o Espírito da graça. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O trecho menciona o ato de ultrajar o Espírito Santo, algo que ecoa a ideia da blasfêmia. A pessoa que atinge esse grau de abandono não apenas comete um deslize moral, ela deliberadamente rejeita a redenção oferecida por Cristo. Assim, apostasia e blasfêmia contra o Espírito podem se sobrepor quando alguém não apenas afasta-se da fé, mas despreza conscientemente o próprio Espírito que outrora o iluminara. Diferenças entre pecado comum e pecado imperdoável. Para termos segurança no entendimento, é essencial distinguir o pecado cotidiano, aquele que todo cristão, por fraqueza ou ignorância, pode cometer, do pecado imperdoável. A Bíblia não ensina que todo erro constante nos separa irreversivelmente de Deus, pois há provisão de perdão no sacrifício de Cristo. O apóstolo João afirma que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1, verso 9. A grande questão está na postura de quem se recusa ao arrependimento e atribui ao diabo que é santo. É um tipo de rejeição tão profunda que fecha permanentemente a porta da graça. É menos sobre a quantidade de pecados e mais sobre a condição do coração, que se endurece ao ponto de não mais admitir a ação divina.
Portanto, a apostasia não é um simples tropeço ou uma fase de dúvidas, é uma mudança profunda de postura, na qual a pessoa passa a negar abertamente aquilo que antes considerava verdadeiro, indo além de qualquer possibilidade de volta. Quando alguém chega a esse extremo, podemos dizer que incorre na mesma essência da blasfêmia contra o Espírito. Ao longo da história do cristianismo, teólogos e líderes têm debatido sobre esses textos de diversas maneiras. Algumas correntes defendem a segurança eterna, isto é, quem é verdadeiramente salvo jamais cairá em apostasia. Nessas tradições, argumenta-se que quem comete apostasia jamais foi genuinamente regenerado. Por outro lado, há grupos cristãos que sustentam que a salvação pode, sim, ser perdida. Nessa visão, é perfeitamente possível que alguém, em plena comunhão com Deus, venha se desviar, ao ponto de romper totalmente o vínculo com Cristo. Diante dessa perspectiva, Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6 e capítulo 10, versos 26 a 29 seriam advertências reais de uma possibilidade concreta: cair em apostasia e não haver mais retorno. Praticamente todas as correntes concordam que a blasfêmia contra o Espírito é um estado de endurecimento completo contra Deus. Enquanto uma pessoa demonstra sinais de arrependimento e de busca pela reconciliação, não se pode afirmar que ela tenha cometido esse pecado imperdoável. O verdadeiro blasfemador contra o Espírito não deseja reconciliação, pois já chamou de maligno o próprio Espírito que poderia restaurá-lo. A questão da blasfêmia contra o Espírito, aliada à possibilidade de apostasia, deve ser encarada não com paranoias, mas com cuidado e sobriedade. Ela serve como um alerta para não brincarmos com a graça de Deus. Aqueles que conhecem a verdade precisam cuidar para não se envolverem em práticas que, pouco a pouco, os levam a um estado de endurecimento. É comum que cristãos, em momentos de fraqueza ou conflitos pessoais, se perguntem: será que eu pequei contra o Espírito Santo? Geralmente quem faz essa pergunta demonstra ainda a atuação do Espírito de Deus em seu coração, pois está preocupado em se alinhar com a vontade divina. O real perigo reside em uma postura de soberba, onde a pessoa zomba conscientemente das coisas de Deus, atribui a Satanás o que é de Deus e não demonstra desejo algum de arrependimento. Esse tipo de endurecimento não acontece da noite para o dia. É resultado de uma sucessão de escolhas contrárias à voz do Espírito. Se você se encontra preocupado em ter caído nesse erro, busque orientação bíblica, ore pedindo discernimento e converse com líderes maduros na fé. Na grande maioria dos casos, o simples fato de existir essa angústia já indica que seu coração não chegou ao ponto de recusar a graça. Quando estudamos o tema da blasfêmia contra o Espírito e da apostasia, um ponto muito debatido é o equilíbrio entre a soberania divina e a liberdade humana. Se o amor de Deus é incondicional, por que ele não força a pessoa a se arrepender? A resposta encontra-se na realidade de que o amor verdadeiro requer possibilidade de escolha. Deus nos convida à comunhão, mas não nos obriga a essa comunhão. Nesse sentido, a blasfêmia contra o Espírito e a apostasia são expressões máximas de uma humanidade que livremente rejeita a Deus. A vontade divina é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Contudo, a recusa consciente da voz do Espírito fecha a porta para o perdão, não porque Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa não quer ser perdoada e chama de mal aquilo que é bom. Diante da seriedade do assunto, é essencial que cada cristão avalie a condição de seu coração. As Escrituras nos incentivam a perseverar na fé e não permitir que raízes de amargura ou incredulidade brotem em nosso interior. Hebreus capítulo 12, verso 15. Algumas práticas que nos ajudam a evitar qualquer caminho que leve à apostasia. 1. Vida de oração. Manter comunhão constante com Deus nos ajuda a reconhecer sua voz e a resistir ao endurecimento. 2. Estudo das Escrituras. Ter uma base sólida na palavra de Deus fortalece a fé e evita a confusão doutrinária, que pode levar alguém a chamar o bem de mal e o mal de bem. 3. Comunhão com outros crentes. Viver isolado abre espaços para enganos e endurecimento. Ao contrário, a comunhão possibilita correção fraterna e auxílio mútuo. 4.
Arrependimento contínuo. Reconhecer nossas falhas e buscar o perdão de Deus com frequência nos mantém sensíveis ao Espírito. Não se trata de viver com medo constante. O propósito do aviso bíblico é nos despertar para a realidade de que a fé não é apenas uma adesão intelectual ou um sentimento momentâneo, mas um relacionamento vivo que exige engajamento e fidelidade. Exemplos bíblicos de endurecimento. A Bíblia registra várias histórias que ilustram a progressão do endurecimento do coração. Um exemplo clássico é o de Faraó no livro de Êxodo, que repetidas vezes endureceu seu coração diante dos sinais de Deus, por meio de Moisés. Êxodo capítulo 8, versos 15 e 32. Embora seja um episódio do Antigo Testamento, serve como uma imagem de como alguém pode repetidamente resistir à voz divina. No Novo Testamento, um caso frequentemente citado é o de Judas Iscariotes. Ele presenciou milagres, ouviu os ensinamentos de Jesus e participou ativamente do ministério. Mas em algum ponto, decidiu trair o mestre, ainda que existam debates sobre até que ponto Judas agiu de forma consciente e definitiva. Não há dúvida de que ele revela um padrão de endurecimento que culmina numa grande tragédia espiritual. Esses exemplos não nos são dados para que julguemos outras pessoas, são para que examinemos a nós mesmos. O objetivo é nos alertar sobre a sutileza do pecado e sobre como podemos, se não tomarmos cuidado, cair gradativamente no estado de afastamento radical de Deus. Conclusão. Apesar de o tema ser pesado e o alerta severo, a mensagem central do Evangelho permanece inabalável. Deus é rico em misericórdia. Efésios capítulo 2, verso 4. A revelação bíblica demonstra por toda parte que o Pai está de braços abertos para acolher o pecador que se arrepende. A cruz de Cristo evidencia o amor que ultrapassa entendimento humano. Entretanto, não devemos confundir esse amor com conivência. A seriedade da blasfêmia contra o Espírito Santo mostra que a graça não deve ser tratada como algo barato, que possamos abusar sem consequências. Se persistirmos em endurecer o coração, poderemos chegar a um ponto em que simplesmente não queremos mais a comunhão divina. A boa notícia é que o Espírito Santo segue trabalhando na história e na vida de cada crente, convidando ao arrependimento, a transformação e a perseverança. Se você sente no coração o desejo de se aproximar de Deus, de servir a Cristo e de se submeter ao Espírito, saiba que esse movimento interior é sinal de que ainda há luz e esperança. O grande chamado das Escrituras é para que cada um de nós examine o coração e busque manter uma disposição humilde diante de Deus. A Bíblia ressalta a importância de uma fé que persevera até o fim, não como um fardo, mas como fruto de um relacionamento vivo com Cristo, sustentado pelo Espírito. Lembre-se, a graça de Deus é imensa e está disponível àqueles que se arrependem. O perigo não está em cometer falhas pontuais, mas em desenvolver um coração endurecido. O Espírito Santo continua operando, convidando, convencendo e consolando. A apostasia é um ato consciente e definitivo de abandono da fé. Se você ainda sente o trabalhar de Deus na sua vida, se tem sede de reconciliação ou de aprofundar sua comunhão, esse é um sinal de que a porta da graça continua aberta. Que permaneçamos firmes, atentos ao Espírito e confiantes de que em Cristo temos redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 1, verso 7. Você que está assistindo esse vídeo no canal Logos Conservador, você pode virar membro, terá acesso a vídeos antecipados, sem anúncios e alguns vídeos exclusivos só para membros e muito mais. É só clicar no botão, torne-se membro agora. Deus o abençoe.